Bom, amados, a paz do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu venho nesse momento mostrar para vocês, biblicamente, se esse texto de Efésios 4:11 ele foi adulterado ou não. Se esse texto de Efésios 4:11 ele foi acrescentado ou não. Se esse texto de Efésios 4:11 ele foi um texto que está radicalmente contra ao que Jesus ensinou ou não. Então nós vamos ver se esse texto ele bate com os ensinos de Jesus e com outros textos da Bíblia, ou se ele é um texto acrescentado pelo apóstolo Paulo para tentar forjar, uma doutrina pela qual ele pudesse se completar. Ok? Com poucos versículos a gente pode sanar essa dúvida. Então o texto diz assim, Efésios 4:11: e ele mesmo deu, ele quem? Jesus, uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós vamos ver, o que de fato está querendo dizer esse texto. Vamos lá. Apóstolos aqui, fica muito simples de explicar isso, porque ninguém vai questionar que Jesus fez apóstolos. Ninguém vai questionar que Jesus ele fez discípulos. Ninguém questiona isso. Então, esse texto, pelo menos, apóstolo, já passa no crivo, porque nós vemos em Marcos capítulo 6, versículo 30, o seguinte: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito, como que tinham ensinado. Então nós vemos na Bíblia, no Evangelho de Marcos, que Jesus ele fez apóstolos. Eu não vou aqui entrar em mérito se tem apostolado hoje ou não. Não é o tema aqui agora. A questão é para ver se esse texto tem alguma linha de adulteração, se vai radicalmente contra o que Jesus falou. Depois de verificado isso, a gente pode partir para um outro debate. Ok? Então vamos ver aqui. O próximo texto, profetas. Será que é um texto adulterado? Será que não havia profetas? Vamos ver. Em Atos capítulo 21, versículo 9 diz, falando sobre as filhas de Filipe, e tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Então Deus deu uns ao apostolado, e também ele levantou profetas, e aí profetizas. 4 filhas de Filipe que profetizavam. Olha aí, uma profetisa. Em Atos capítulo 19, versículo 6, diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha aí, profetas. Quando eles recebiam o dom, já começavam a profetizar. Mas alguém pode enganar o seguinte: mas essa profecia aí é no sentido de Jesus vai voltar, vocês vão ter uma vida próspera. Não é aqueles profetas que falam isso que eu te digo, que tal dia. Será? Vamos ver. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí ele vai continuar dizendo, apartai-vos de mim, maldito. Então, Jesus disse, nem todo o que me diz. Significa que alguns chamarão ele de Senhor
que estão dentro desse contexto de profetizar, de expulsar demônio e fazer muitas maravilhas, entrarão no reino dos céus. Desses, né, que profetizam, que expulsam o demônio e fazem muitas maravilhas, também não vão entrar. O que ele está querendo dizer é o seguinte: nem todo aquele que me diz, ou seja, existem alguns que me dizem Senhor, Senhor, que profetizam, que expulsam demônios e que fazem maravilhas, que entrarão no reino dos céus. Mas existem outros que me chamam de Senhor, Senhor, mas por não fazer a minha vontade, mesmo que profetizem, que expulsem o demônio e que façam maravilhas, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Esses não herdarão o reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Mas eles, ao mesmo tempo que ele está fazendo aqui um alerta, ele está falando uma verdade. Da mesma forma que existem falsos profetas, existem verdadeiros profetas. Da mesma forma que existem pessoas expulsando demônios, existem também feiticeiros, como Simão Mago. Da mesma forma que existem pessoas que fazem muitas maravilhas, existem pessoas que fazem sinais de prodígios de mentiras. E aí, em Atos capítulo 11, versículo 27 e 29, e diz: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Olha só, haviam profetas, tá? E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Olha aí, ó. Olha o eixo que eu te digo aí, tá? E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E diz a história que houve um tempo nesse período desse imperador, né? E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então havia uma companhia de profetas, tá? E dentre esses profetas havia um que se chamava Ágabo. E esse profetizou que haveria uma grande fome em todo o mundo, né? Então, olha só, está correto o pensamento de que há profetas. Está corretíssimo, tá? Passou também no crivo a questão do profeta. Então temos apóstolos e temos profetas. Evangelistas. Será que passa no crivo também os evangelistas? Vamos ver. O que é um evangelista? Evangelista é aquele que está fazendo o que Jesus mandou fazer. Ide por todo mundo, né, e pregai o Evangelho. O evangelista nada mais é, gente, do que aquele que ensina as boas novas. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Atos 21, 8. Vocês estão vendo aí? Então, claro que a comissão de se pregar o evangelho é para todas as pessoas, mas está claríssimo, que existem pessoas que têm dom mais afinado para alguma coisa e outro não. Nem todo mundo tem um dom de evangelizar. Tem gente que tem um dom de ensinar muito mais eficaz do que aquele que evangeliza. Ok? E por aí vai, tá? Então nós vemos aqui, dentro desse texto, que existia um homem que evangelizava e ganhava muitas almas. Deus dá esse dom para as pessoas. Nem todo mundo tem essa capacidade de estar diante do público. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Não é todo mundo que tem a paciência de estar elaborando, né, um texto para poder estar evangelizando, fazendo um esboço, coisa desse tipo, até mesmo pregando, né? Então isso depende de um dom, e é por intermédio desse dom que Deus ele faz, né, as suas maravilhas. Então tem que ter dom, certo? E nós vemos aí alguém com esse dom de evangelista. Todos nós devemos pregar o evangelho, mas existe aquela pessoa com um toque refinado a mais,
que consegue conquistar muito mais almas do que aquele que está mais apto a agregar a pessoa, a solidificar a pessoa na palavra. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, 5. Você vê aí que Timóteo ele era um evangelista, ele conseguia agregar muitas pessoas. Tá? Então, ok, então nós vemos aí, certo? Esses ministérios fluindo nesse texto. Agora vamos ver o poimen, que é o pastor. Será que Paulo se enganou com relação a pastores quando ele falou isso? Vamos ver, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então nós temos aqui um texto que fala que Jesus é o nosso sumo pastor. Ok? Ele é o sumo. O que é o sumo? É aquele que está acima, tá, de outros. Então não tem por onde correr. Ele não é o único pastor, ele é o bom pastor. Tá? Aqui o texto diz que ele é o sumo. Sumo significa que existem outros, tá, abaixo dele. João capítulo 21, versículo 16. Tornou a lhe dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Né? Diz-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Olha aí, apacenta. Jesus, se vier com um discurso que ele é o único pastor, já bate de frente com esse próprio texto que Jesus está falando. Olha, pastorei as minhas, que as ovelhas são dele, eu pastoreio para ele, pastorei as minhas ovelhas. Eu guio as ovelhas para levar uma direção que é seguir o cordeiro. Mas quem guia essas ovelhas para seguir o cordeiro são os pastores. Não somente os pastores. A comissão está toda aqui em Efésios 4:11. A comissão está toda aqui. Não é um só. Tá? Não é um só. Aí você pode colocar pastores, ancião, né, bispo, presbítero, tudo num pacote só. Então, você vê Jesus, ele comissionando Pedro, tá? A isso. Aí você vai dizer: não, mas aí é só Pedro, né? Não é mais ninguém não. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, 7. Olha aí. Lembrai-vos dos vossos pastores. Tem versões que diz vossos guias. Então não é só Pedro. Não é só Pedro. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, esse é um texto que fala claramente que Deus ele comissiona pessoas. Aí você pode pensar: mas é para obedecer essa pastor? Pastor? Não, você viu que Ágabo, quando profetizou, os discípulos deram a ordem de ajudar as igrejas ali, porque um profeta levantou a voz e eles obedeceram a voz do profeta. Na verdade, temos que fazer o que Paulo ensinou: sujeitai-vos uns aos outros, né? Considerai cada um servo do outro. Então a gente tem que sujeitar uns aos outros, tá? Para que não haja orgulho, para que não haja aquele sentimento de eu sou autoridade, né? Não é uma autoridade, não é um delegado, mas é alguém com um dom específico que vela por esse dom a fim de nos ensinar, a fim de nos guiar, né? A fim de que nós nos possamos estar em harmonia com Deus. Para isso que Deus comissiona, né? Então nós temos que estar sujeitos a eles, né? Sujeitos não no sentido de escravos, mas sujeitos no sentido de estar debaixo
de uma autoridade que, instituída por Deus, não nos faz nos sentir escravos, não nos faz nos sentir subjugados, mas acolhidos, amados e cuidados. Certo? E aí olha o que diz Jeremias 3,15. E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Da mesma forma que existem falsos pastores que você vai conversar com eles, você não vê nem ciência e nem inteligência, e não tem nem um coração segundo o coração de Deus, existem também pastores que têm um coração de Deus, que têm a ciência, que têm a inteligência, que não estão ali por ganância, que não estão ali por dinheiro, que não estão ali para se dar bem, que não estão ali para querer aparecer, que não estão ali para querer enriquecer, estão ali para querer fazer o que Deus mandou eles fazerem, que é apacentar eles a fim de apresentar a Deus. Olha o texto, né? Porque eles darão conta e prestarão conta a Deus pelas essas almas. Então tem que ser pastores segundo o coração de Deus. E observa, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Ezequiel 34:23. E suscitarei sobre eles um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi, ou seja, fazendo uma alusão a Jesus, né, que é o filho de Davi, as apacentará e lhe servirá de pastor. Aí a pessoa pensa assim, caramba, então aqui é que eles tiram o texto que Jesus é o único pastor. Jesus não disse que é o único pastor, tá? Jesus disse que ele é o bom pastor e sumo pastor. Mas aqui diz que ele é um só pastor. Ele é um só pastor na qualidade de sumo, porque na qualidade de quantidade existem outros. E levantarei sobre elas, né, as ovelhas, pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então nós temos aqui um sumo pastor, e nós temos aqui pastores. Então o sumo pastor Jesus, que é aquele que é a cabeça, que é aquele que é o kefalê, o chefe, e nós temos pastores, que são os guias da igreja, que estão aptos a levar a Jesus. O principal motivo desses pastores nada mais é do que levar todos eles a esse aqui. Entendeu? O que passar disso não é igreja. Entendeu? Então ele suscita pastores, tá? Levanta pastores para se sujeitar a esse único pastor. Certo? É a mesma coisa daquele texto que diz que ele é rei de reis, senhor de senhores. Ele é o pastor dos pastores, pode-se dizer também. Então esse texto passa no crivo? Passa. Então nós temos apóstolos, temos profetas, temos evangelistas, e agora nós temos pastores. Certo? Então o texto está perfeito. E por último, nós temos os didáscalos, nós temos os mestres, aqueles que ensinam. Olha aí, ó, Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha aí, ensinando-os, didáscos, tá? Então, o didáscos, ele é aquele que tem a capacidade de transmitir os ensinos de Deus. Porque tem gente que tem a capacidade de absorver o ensino, mas não consegue passar para o outro. Então, o didáscos é aquele que tem a capacidade fantástica e milagrosa, por assim dizer, de transmitir algo que é espiritual à nossa linguagem humana a fim de entendermos. E pasmem, senhores, nem tudo é racional. Tá? Não pensa que a Bíblia é um livro de ciência onde você pega a conta de matemática e começa. Não é assim. E aquele que ensina também, ele não tem obrigação de saber tudo. Nem Jesus saber de tudo. Ele falou, olha, eu não sei o dia
que eu vou voltar, nem os anjos, somente o Pai. Então ali, antes de morrer, ele não sabia o dia da sua volta. Então não é vergonhoso você não saber alguma coisa. Ninguém tem o domínio de toda a verdade. Não? Aí diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Romanos 12, 6, 7. Então isso é um dom que Deus dá. Da mesma forma de evangelista, muitas pessoas não têm essa capacidade de estar em público para poder falar. Também muitas pessoas não têm essa coragem, né, de estar em público para poder ensinar. E tem pessoas que entendem do assunto, mas na hora de passar se enrola todo. Não se lembra dos textos, não sabe citar os textos. Se for conversar com ele sem Bíblia, ele se perde todo, porque ele sabe conversar com a Bíblia do lado, né, e com tudo com cola. Tem gente que é viciada em ficar na internet, porque não consegue parar para estudar a Bíblia. Todos os textos que ele estuda são textos já separados, já prontos para aquilo que ele crê. Então fica difícil, é complicado ter um ensino bíblico, é um ensino de internet. Não um ensino bíblico. O ensino bíblico é isso aqui que a gente está tendo. A gente está pegando Bíblia por Bíblia, né? Bíblia por Bíblia, e vendo que esse texto não está adulterado. Olha aí, Atos 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E Saulo, olha aí, Saulo era profeta e doutor, reconhecido em Atos, né? A igreja reconhecia Saulo como um mestre e reconhecia Saulo como um profeta. Entendeu? Então eles tinham, né, uma companhia de doutores e profetas, tá? Então o mestre, ele tem essa função de transmitir os ensinos de Deus de forma didática, a fim de que a pessoa possa aprender. Agora, Tiago dá um alerta muito interessante. Ele fala assim, Tiago 3:1: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Uma outra modinha que eu estou vendo aí na internet é que todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ensinar. Aí você pode dizer, mas você também está ensinando. Sim, eu estou ensinando, eu estou dizendo, para mim vai ser maior juízo. Para mim vai ser um duro juízo. Eu não estou falando isso e tirando o meu da reta, tá? Mas eu estou dando um alerta. Eu sei da minha responsabilidade. Eu sei que eu vou receber um duro juízo, né? Eu vou receber esse duro juízo. E é por causa desse duro juízo, né, que eu temo naquilo que eu falo. Porque tem gente que fala, mas tem textos que ele sabe que esse texto aqui eu não sei explicar não. Esse texto aqui eu vou deixar batido. Não, mas eu vou continuar crendo naquilo que eu estou ensinando, né, que eu aprendi lá na internet, naquele blog. E aqueles outros textos, vamos jogar tudo fora? Né? Vamos dizer que é adulterado. Vamos dizer que esse texto é invalidado. Vamos dizer que esse texto está mal traduzido, né? E aí o que acontece? A esses tem que saber que receberemos um mais duro juízo, porque você tem a responsabilidade, ainda mais se for uma pessoa que tem uma boa didática, de fazer a cabeça do outro. E pior que consegue. Por isso que sobre esses que ensinam e que se julgam os doutores da lei, vem um duro juízo, porque a pessoa fica muito empolgada em querer fazer o contraditório. A pessoa fica muito, né, com o coração batendo firme, assim, forte. Caramba, ele disse que
que não posso, né, pastores, hoje não pode ter pastores, porque pastores é uma coisa inventada por homens, só existe um único pastor, só existe o pastor, isso é do sistema, isso é da religiosidade, isso é da Babilônia, isso é da grande meretriz. E os textos que eu citei ali agora, como é que fica esse negócio? Quantas pessoas você já ensinou que não pode ter pastores? E agora eu mostrei dentro da Bíblia que Jesus é o sumo, que existem, né, outros pastores, e que está profetizado em Jeremias que ele ia levantar pastores segundo o coração dele. Haveria um único pastor da linhagem de Davi, ou seja, Jesus, que é o sumo, e abaixo dele haveria outros pastores segundo o coração dele. Claro que há pastores ladrões, claro que há pastores que roubam, claro que há pastores que matam ovelha. Certo? Pastores ladrões, existe isso. Como existem ovelhas que também não se comportam como ovelhas, e nem por isso todas as ovelhas são ruins. Existem falsos mestres, e nem por isso todos os mestres são falsos. Existem falsos profetas, e nem por isso posso dizer que todos eles são falsos profetas. Porque existem os verdadeiros. Da mesma forma que eu não posso generalizar os pastores e deturpar um texto tão bonito como esse em nome deturpar um texto tão bonito como esse em nome de uma doutrina de homem. Então fica aí, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, dentro da Bíblia, dentro do que Jesus ensinou. Todos os textos aqui, tá? Todos eles têm o aval de Jesus. Jesus fez apóstolos, Jesus falou sobre os profetas, Jesus mandou pregar as boas novas de evangelistas, Jesus falou sobre os pastores. Eu citei aquele texto lá de Pedro, e Pedro diz que ele assume o pastor, e Hebreus fala de pastores e os profetas. Um fala único pastor, um pastor, que é no caso da linhagem de Davi, que seria Jesus, e Jeremias fala de outros pastores que Deus iria levantar. E doutores, vemos o texto de Mateus, que Jesus fala de dáscalos. Então, esse texto de Efésios 4:11, ela é límpida, cristalina, e ela é verdadeira. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.